Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar esse tapete retangular em crochê. O meu tem 70 centímetros de largura, 1,38 m de comprimento, mas você pode seguir fazendo mais carreiras para deixar ele maior e se quiser ele mais estreito, não se preocupe, eu explico isso no vídeo. Para fazer o meu tapete, eu utilizei o fio Barroco Max Color número 6 da Círculo e foram 3 novelos com 400 gramas cada da cor 7738, que é a cor café. E utilizei 150 gramas da cor 1289 para fazer esse detalhe no bico de acabamento. Mas se quiser fazer com a cor só, fica legal também. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Soft Touch da Círculo, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para fazer os arremates. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais, vou deixar a marcação de início de cada uma das carreiras para facilitar aí o seu trabalho e vou deixar também o link para você fazer download do gráfico. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, se inscreva aqui no canal. E se você já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar fazendo um total de 77 correntes, mas se você quiser fazer ele mais estreito, é só não fazer as bordas. Nesse caso, inicia com 53 correntes e durante o passo a passo eu vou mostrar para você como fazer. Eu vou começar aqui, olha, posicionando o fio no dedo, deixando uma sobra suficiente para fazer o acabamento. Vou introduzir a agulha debaixo do fio e girar para formar uma laçada na agulha. Vou pegar o fio que vem do novelo, passo na laçada formando a primeira corrente. Agora eu vou completar então um total de 77 correntes. Completei um total de 77 correntes para formar a largura do tapete nesse cordão inicial. E agora eu vou fazer a primeira carreira de ponto alto voltando na segunda corrente. Nunca conta a laçada da agulha, vou voltar na segunda corrente e vou fazer ponto baixo para formar o cantinho do tapete. Assim, olha. Agora, se o seu ponto for muito apertado, faça somente uma corrente para completar a altura do primeiro ponto alto. E se o seu ponto for mais alongado, faça duas correntes, assim dá a altura certinha do ponto alto. Laço o fio na agulha, vou na próxima corrente, faço ponto alto pegando somente um fio. Laço o fio na agulha, olha, pegando somente um desses fios da corrente, assim, vou fazer ponto alto. E vou seguir fazendo ponto alto até o final desse cordão, ou seja, a primeira carreira toda em ponto alto. Como eu fiz um total de 77 correntes e voltei na segunda para fazer o primeiro ponto baixo aqui para formar o canto, no final desse cordão teremos um total de 76 pontos altos, tá? Se você fizer ele mais estreito, então tem uma quantidade diferente, mas não se preocupe. Pode fazer ponto alto em toda a carreira que dá certo. Na próxima carreira eu mostro como você adaptar o início e o final para dar certinho também. Vou seguir fazendo até o final da carreira e aí eu mostro para você como finalizar e começar a próxima também. Já estou chegando no final do cordão, fazendo ponto alto em todas as correntes. Vou fazer aqui na última corrente e assim eu completo a primeira carreira, olha, com um total de 76 pontos altos, finalizei a carreira de número 1. Vou começar a carreira 2 fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, mas se você tem costume, pode fazer 3 correntes sem nenhum problema. As correntes só servem para dar a altura do primeiro ponto, então 2 correntes são suficientes para fazer o meu ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou completar uma sequência com 4 pontos altos, já contando com essas 2 correntes. Então vou fazer mais 3 pontos. 2, 3. Ficou assim. Agora eu vou fazer uma sequência com 3 blocos vazios, com 2 correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou pular 1, 2, vou no próximo e faço ponto alto. Vou fazer 3 desses blocos. Novamente, 2 correntes, pulo 2 pontos, faço ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos e faço ponto alto. Ficou assim. Agora eu vou completar uma sequência com 25 pontos altos, já contando com esse ponto. Então eu vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos, até completar uma sequência com 25 pontos altos. São todos iguais, então eu vou completar essa sequência. Já estou completando a sequência com 25 pontos altos, e se você fez com uma largura diferente, começou aí com 53 correntes, você precisa ignorar essa borda. Então, quando fizer 2 correntes para virar aqui e começar a segunda carreira, você já faz direto a sequência com 25 pontos altos e não a sequência com 4 pontos, tá? Então, você vai continuar a partir dessa sequência com 25 pontos altos. Aqui vale para todos, olha, independente da largura. Após os 25 pontos, faça 2 correntes, pula 2 pontos de base, começa no próximo,
formando um bloco vazio, e completa novamente sequência com 25 pontos altos, contando com esse ponto. Vou fazer, então, mais uma sequência com 25 pontos altos. Já estou completando a segunda sequência com 25 pontos altos, então entre essas duas sequências eu fiz somente um bloco vazio aqui no meio. Se você fez o início com 53 correntes, aqui já chegou ao final da carreira, tá? Mas o meu aqui tem 76 pontos altos, ou seja, comecei com 77 correntes, vou fazer 3 blocos vazios, com 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos e faço ponto alto. Novamente 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos, faço ponto alto. 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos e faço ponto alto. Completei os 3 blocos vazios. Agora eu vou completar a borda fazendo ponto alto, ou seja, são mais 3 pontos e assim essa borda aqui fica com 4 pontos altos, exatamente igual o início, né, da carreira de número 2. Aqui, olha, o último ponto precisa ser feito na segunda corrente das duas que fizemos para formar o primeiro ponto alto na primeira carreira, assim a lateral fica certinha e eu finalizei então a segunda carreira. Só recapitulando, olha que eu iniciei fazendo a borda com 4 pontos altos, 3 blocos vazios, 25 pontos altos, um bloco vazio, pulando 2 pontos de base, novamente 25 pontos altos, 3 blocos vazios e a lateral com 4 pontos altos. Finalizei então a carreira de número 2. Vou começar a carreira de número 3 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e completar a borda com mais 3 pontos altos. Assim fico com 4 pontos no início da carreira, tá? Todos os inícios de carreira são exatamente iguais, só muda aqui um pouquinho nessa parte dos blocos vazios. Nessa terceira carreira eu vou fazer 2 correntes de espaço, vou em cima do primeiro ponto alto e faço ponto alto formando um bloco vazio. Ficou assim, olha. Um bloco vazio, então, após a borda. Agora eu vou fazer uma corrente de espaço e vou fazer um ponto pipoca nesse segundo bloco. Só que aqui eu faço, então, 5 pontos altos no mesmo lugar. Se você estiver trabalhando com fio 8, pode fazer o ponto pipoca com 4 pontos. Ou se o seu ponto for muito grande, o ponto pipoca ficar muito grande, né, muito volumoso, você pode fazer ele com 4 pontos altos, que não tem problema. Vou fazer então o primeiro ponto, vou no mesmo lugar e aqui eu tomo cuidado sempre de fazer o ponto um ao lado do outro para não ficar muito embolado esse ponto pipoca. Vou fazer 5 pontos altos, 2, tudo no mesmo espaço, 3, 4, 5. Veja que eu fiz os 5 pontos, um ao lado do outro aqui, olha, após esse ponto do bloco, né, tem uma corrente de espaço. Vou tirar a agulha da laçada, vou introduzir no primeiro ponto dos 5 que eu fiz nesse espaço de 2 correntes. Pegando os 2 fios assim da parte de cima, vou pegar a laçadinha que eu tirei da agulha e vou passar nesse primeiro ponto, olha, para formar o ponto pipoca. Agora eu vou fazer uma corrente, vou laçar o fio na agulha, vou no próximo ponto alto e faço ponto alto também. Ficou assim, então, o ponto pipoca. Olha. Vou fazer 2 correntes de espaço, 1, 2, vou laçar o fio na agulha, vou em cima do próximo ponto e faço ponto alto para formar um bloco vazio novamente. Então, ficou bloco vazio na direção do primeiro bloco, ponto pipoca na direção do segundo, bloco vazio na direção do terceiro. Ficou assim. Se você quiser substituir, pode fazer somente 2 pontos altos aqui no lugar do ponto pipoca, mas nesse caso não faça corrente de espaço após esse ponto. Você vai completar um bloco aqui com 4 pontos altos, começando em cima do ponto alto, terminando em cima do próximo ponto, tá? Dá para substituir esse desenho dessa forma, que fica certinho o tapete também. Inclusive, todos os pontos pipoca você pode fazer desse jeito. Depois desse bloco vazio, eu vou completar uma sequência com 22 pontos altos. Isso vai chegar aqui, olha, até que fiquem faltando 3 pontos para o próximo bloco, tá? Então, eu vou completar a sequência com 22 pontos, contando com esse ponto. Vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, não tem segredo, só fazer a mesma quantidade. E se você começou aí com 53 correntes, na verdade, após a borda, você vai fazer só essa sequência aqui, tá? Vou completar então os 22 pontos e mostro para você como ficou. E aí a gente continua na carreira 3. Já estou completando a sequência com 22 pontos altos. É fácil acertar porque ficam sobrando aqui 3 pontos antes do próximo espaço. Olha, ficou desse jeito aqui então o início da carreira 3. Vou fazer agora 2 correntes de espaço. 1,
2, vou laçar o fio na agulha, vou pular 2 pontos, vou no último ponto alto antes do espaço de 2 correntes e faço ponto alto para formar um bloco vazio. Agora eu vou repetir aqui o ponto pipoca, igual eu fiz aqui, olha, eu vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, nesse espaço de 2 correntes eu vou fazer 5 pontos altos. Como é exatamente igual, vou só completar os 5 pontos aqui com a velocidade maior, mas se você quiser assistir esse vídeo mais lento, clica aí no vídeo, clica nos 3 pontinhos e muda a velocidade, é só reduzir a velocidade, tá? Fiz aqui, olha, um total de 5 pontos altos, vou repetir o ponto pipoca tirando a agulha da laçada, introduzindo no primeiro ponto, vou buscar essa laçada e passar dentro do fio, faço uma corrente, laço o fio na agulha, vou em cima do próximo ponto e faço ponto alto. Ficou assim. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos e vou fazer ponto alto para formar um bloco vazio. Ficou assim, olha, aqui no meio do trabalho, então, eu tenho um bloco vazio, um ponto pipoca, novamente bloco vazio. E agora eu vou completar a sequência com 22 pontos altos novamente, é fácil, é só seguir fazendo ponto alto até esse último ponto da sequência que nós temos na carreira anterior. Como é facinho, né, contar aí a quantidade de pontos, eu vou fazer os 22 pontos e continuo com você aqui na carreira 3. Já estou completando a sequência com 22 pontos altos, veja que chega até o último ponto antes dos blocos vazios. Se você começou aí só com 53 correntes, aqui já chega no final, né, da borda aqui. Mas o meu vai seguir em frente, olha, eu vou fazer 2 correntes de espaço, vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto. E agora eu vou fazer o ponto pipoca para ficar igual ao início. Faço uma corrente de espaço, vou fazer os 5 pontos altos. Dessa vez eu vou dar uma dica aqui, olha, se o seu ponto pipoca ficar muito apertado no espaço, né? No espaço aqui entre um bloco e outro. Deixa eu fazer aqui os 5 pontos, já tenho 3, 4, 5, né? Tenho 5 pontos para formar o ponto pipoca. Vou tirar a agulha da laçada, vou pegar no primeiro ponto e passar a laçada para formar o ponto pipoca. Se ficar muito apertado aqui, olha, se ele ficar repuxando para um lado, você vai fazer o seguinte, após essa laçada você vai fazer 2 correntes, 1, 2, e aí laça o fio na agulha e faça ponto alto em cima do próximo ponto. Assim ele não fica repuxando aqui para ficar muito junto desse ponto, tá? Eu vou até deixar esse aqui, olha, porque não interfere muito não. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular as correntes, vou para a borda e completo fazendo 4 pontos altos, né? Assim eu formo um bloco vazio e vou formar a borda aqui também com 4 pontos altos. O último ponto, na segunda corrente das 2 que eu fiz para formar o primeiro ponto da carreira anterior, e assim eu finalizei a carreira de número 3. Eu vou mostrar para vocês que ficam na curiosidade aí, a largura que está o meu trabalho, mas é claro, isso pode variar dependendo das suas correntes, tá? Para você ver como está com 77 correntes e como ficaria com apenas 53 correntes no início, tá? Eu tenho aqui uma fita métrica e eu vou medir aqui, olha, dessa borda certinho aqui, como está com 77 correntes, olha, ele está com quase 50 centímetros, 49,5. E se eu fizesse esse trabalho aqui só com 53 correntes, então somente essa borda aqui, né, olha, da borda de ponto alto, ele ficaria com 35 centímetros. Claro que isso aqui sem o bico de acabamento, tá? Então só para ter uma noção. Só que vai variar muito aí de acordo com seus pontos. Se a sua corrente for muito alongada, essa medida aqui, essa largura vai ficar maior. Se for muito apertado, vai ficar menor, tá? Vai ficar mais estreita aqui a largura, olha, tá com quase 50 centímetros o meu, olha, 49 e pouquinho. Aqui no meio, se eu começasse com 53, tá com 35, mas se o seu ponto for muito apertado, vai ficar ainda mais estreito. Mas depois, quando adaptar o bico de acabamento aqui, ele vai ficar um pouco maior, ainda vai aumentar a largura, né? Então eu vou seguir aqui, olha, eu finalizei a carreira de número 3. Vou começar a carreira 4 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, completar a borda com mais 3 pontos. 1, 2, 3. Ficou assim. Logo à frente eu tenho um bloco vazio, um ponto pipoca que está aparecendo aqui no avesso, novamente bloco vazio. Eu preciso fazer ponto pipoca nos blocos vazios
e bloco vazio na direção do ponto pipoca. Só que os pontos pipoca nessa carreira precisa ficar no avesso para que ele fique aparecendo exatamente igual do outro lado, tá? Então, após esse ponto alto aqui, olha, da borda, eu vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou fazer os 5 pontos altos normalmente nesse primeiro espaço para formar o ponto pipoca. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Olha, ficou assim, 5 pontos altos após a borda com 4 pontos. Para fazer o ponto pipoca no avesso, eu vou tirar a agulha da laçada, só que eu vou introduzir a agulha no primeiro ponto dos 5 que eu fiz aqui, de trás para frente, de forma que a ponta da agulha fica virada aqui para mim. E aí eu vou pegar a laçadinha e vou puxar para formar o ponto pipoca lá no avesso. Olha, ele ficou certinho, então, do mesmo lado que eu tenho o outro ponto pipoca, assim o meu tapete fica certinho com o desenho, tá? Do mesmo lado. Após fazer esse ponto pipoca aqui, então, ou uma ou duas correntes, né? Dependendo aí do ponto, eu vou deixar o meu com duas para acostumar e quem tem o ponto muito apertado não deixar esse ponto pipoca repuxando, tá? E vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto. Ficou assim. Vou fazer duas correntes de espaço, vou pular o ponto pipoca e vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto. Ou seja, tenho bloco vazio na direção do ponto pipoca. Tenho logo à frente um espaço, né, com duas correntes. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou fazer 5 pontos altos novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Tiro a agulha da laçada, vou introduzir de trás para frente, vou pegar essa laçada e finalizar o ponto pipoca. E faço duas correntinhas antes de começar a próxima sequência com ponto alto. Olha, eu vou fazer ponto alto em cima do primeiro ponto para completar aqui a borda. Soltou aqui um fiozinho. Assim. Então eu tenho, olha, os pontos pipoca do mesmo lado, tá? Essa ponta de fio aqui eu só faço o arremate no final. Olha só. Após esse ponto alto aqui, eu vou completar agora uma sequência com 19 pontos. É só seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até que fique sobrando somente 3 pontos antes do espaço de duas correntes que eu tenho logo à frente, tá? Contando com esse ponto, então, sequência com 19 pontos altos. Se você fez aí só com 53 correntes no início, quando fizer as duas correntes para virar, você vai fazer exatamente essa sequência aqui e aí você pode seguir o passo a passo restante. Estou completando a sequência com 19 pontos altos, olha, após o ponto pipoca, então, fiz uma sequência com 19 pontos altos. Tenho logo à frente 3 pontos altos, um bloco vazio, um ponto pipoca, bloco vazio e sequência com 22 pontos, né? Então, nesses 3 pontos que sobraram, eu vou fazer duas correntes de espaço, vou pular 2 pontos e vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto. Tenho logo à frente um bloco vazio, vou fazer uma corrente de espaço e vou fazer um ponto pipoca nesse espaço de duas correntes. Aqui, como é repetição, eu vou fazer ele rapidinho. Completando os 5 pontos altos, o ponto pipoca está no avesso, então eu tiro, introduzindo a agulha do mesmo lado que está o ponto pipoca, saindo aqui na frente. Olha, no primeiro ponto, vou pegar a laçada que eu deixei sobrando, finalizo o ponto pipoca e faço duas correntes. Laço o fio na agulha, opa, aqui sobrou um fiozinho. Fiz as duas correntes, vou laçar o fio na agulha, vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto alto e vou fazer bloco vazio na direção do ponto pipoca. Faço duas correntes, pulo o ponto pipoca, vou em cima do próximo ponto e faço ponto alto. Na direção do bloco vazio, sempre faremos ponto pipoca. Então, faço uma corrente, vou fazer o ponto pipoca nesse espaço também. 1, 2, 3, 4, 5. O ponto pipoca no avesso, pego então de trás para frente, faço duas correntes, vou laçar o fio na agulha, vou em cima do próximo ponto e faço ponto alto. Ficou assim, olha, bloco vazio, ponto pipoca, bloco vazio, ponto pipoca, então vou fazer um bloco vazio aqui também, olha, duas correntes de espaço, pulo 2 pontos e faço ponto alto. Fiquei com um bloco vazio também após o ponto pipoca. E os pontos pipoca, claro, estão do mesmo lado aqui no trabalho. Após esse ponto, olha, eu vou completar uma sequência com 19 pontos altos, mas é fácil, é só seguir até aqui, olha, fazendo ponto alto em cima de ponto alto, que dá certinho
os 19 pontos. Vou completar a minha sequência aqui e mostro para você como ficou. Já estou chegando no final da sequência, olha, completando aqui 19 pontos altos, então, após o bloco vazio nessa sequência de ponto pipoca aqui do meio do trabalho. Logo à frente eu tenho a sequência igual a do início, então, após o ponto alto eu vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou fazer o ponto pipoca no espaço de 2 correntes. Vou fazer os 5 pontos altos um ao lado do outro. O ponto pipoca vai ser repetitivo até o final, então eu não vou ficar detalhando ele, mas se você tiver alguma dúvida, você pode rever o vídeo nos primeiros pontos pipoca ou pode deixar aí nos comentários uma pergunta que eu respondo para você, tá? Aqui, olha, eu fiz os 5 pontos altos, vou introduzir a agulha no primeiro ponto. É só tomar o cuidado de introduzir a agulha sempre do lado que está o ponto pipoca pronto, tá? Ou seja, ele está no avesso, então eu introduzo a agulha do avesso saindo na frente para finalizar esse ponto pipoca. Agora eu faço 2 correntes e vou continuar. Ponto alto em cima do próximo ponto alto. Logo à frente eu tenho ponto pipoca, então vou fazer bloco vazio com 2 correntes e faço ponto alto em cima do próximo ponto. Onde tem bloco vazio, vou fazer ponto pipoca. Faço uma corrente de espaço, vou fazer os 5 pontos altos para formar o ponto pipoca aqui também. Completando aqui, olha, mais esse ponto pipoca, para ficar do mesmo lado dos outros, faço 2 correntes de espaço e vou completar a borda fazendo os 4 pontos altos, olha, em cima dos próximos 4 pontos que eu tenho logo à frente. 1, 2, 3, 4 pontos altos. Finalizei a carreira de número 4, deixa eu mostrar aqui para vocês verem ó, como ficou. Fiz 4 pontos altos, ponto pipoca, bloco vazio, ponto pipoca, sequência com 19 pontos, e aí eu intercalei. Bloco vazio, ponto pipoca, bloco vazio, novamente ponto pipoca e um bloco vazio. Sequência com 19 pontos altos. Logo à frente eu fiz a borda exatamente igual ao início, com um ponto pipoca, um bloco vazio, um ponto pipoca e a lateral com 4 pontos altos. Finalizei aqui a carreira de número 4. Vou começar a carreira 5 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho e completar a borda fazendo mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Contando com as 2 correntes que eu fiz no início, tenho uma borda com 4 pontos. Logo à frente eu tenho um ponto pipoca, então vou fazer 2 correntes para formar um bloco vazio e faço ponto alto em cima do próximo ponto. Na direção do bloco vazio eu faço uma corrente, laço o fio na agulha e vou fazer 5 pontos altos nesse espaço para formar o ponto pipoca. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Os pontos pipoca estão aqui na frente, então eu vou introduzir a agulha da frente, saindo no avesso da peça para formar o ponto pipoca do mesmo lado. Vou fazer 2 correntes, ou uma corrente só, né, dependendo aí dos seus pontos, e vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto. Na direção do próximo ponto pipoca, eu faço bloco vazio novamente, com 2 correntes, e faço ponto alto em cima do próximo ponto. Ficou assim, olha. A lateral, bloco vazio, ponto pipoca, bloco vazio, e agora eu vou completar uma sequência com 16 pontos altos. Já contando com esse ponto, vão ficar sobrando 3 pontos aqui antes do próximo bloco vazio. Vou fazer então essa sequência com 16 pontos altos e mostro para você como continuar na carreira de número 5. Já estou completando a sequência com 16 pontos altos, então após o segundo bloco vazio, eu fiz os 16 pontos altos. Na direção desses 3 pontos que ficaram sobrando, eu vou fazer 2 correntes, pulo 2 pontos e faço um bloco vazio. Agora eu vou seguir intercalando. Na direção de bloco vazio eu faço ponto pipoca, na direção dos pontos pipoca eu faço bloco vazio. Logo à frente um espaço com 2 correntes, então eu vou fazer o ponto pipoca. Com uma corrente de espaço, vou fazer os 5 pontos altos para formar o ponto pipoca. Não esqueça de observar o lado que estão os pontos pipoca para que fiquem todos do mesmo lado, tá? Finalizei aqui, olha, esse primeiro ponto pipoca com 2 correntes, faço ponto alto em cima do próximo ponto. Ficou assim. Logo à frente tem o ponto pipoca, então faço 2 correntes e faço ponto alto em cima do próximo ponto, assim eu tenho um bloco vazio na direção dele.
Logo à frente, bloco vazio, faço uma corrente, vou fazer os 5 pontos altos aqui também para formar ponto pipoca. Essa parte aqui é repetitiva, tá? Só muda a quantidade, a forma de fazer é exatamente igual. Quando completar esses pontos aqui, os pontos pipoca, eu vou mostrar para você que existe uma lógica nessa sequência. Tenho 5 pontos, faço 2 correntes, vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto. 2 correntes de espaço, pulo o ponto pipoca e faço ponto alto em cima do próximo ponto. Logo à frente, bloco vazio, faço uma corrente, novamente ponto pipoca. Faço 2 correntes, vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto, olha. É porque, na verdade, uma das correntes é para finalizar o ponto pipoca, né? E aí a outra fica de espaço aqui para ele não ficar repuxando muito. Agora, olha, após esse ponto pipoca, eu vou fazer bloco vazio, para ficar igual ao início da sequência, eu vou mostrar para você a lógica. Pulo 2 pontos e faço bloco vazio. O ponto alto para formar o bloco vazio. Ou seja, os espaços aqui, olha, vazio, antes e depois do ponto pipoca estão aumentando, tá? Crescendo aqui para formar o desenho. Por isso existe essa lógica de fazer o bloco vazio antes e depois. Na verdade, em todo o desenho a gente vai fazer isso, tá? Bloco vazio antes e após os pontos pipoca, independente da quantidade. Como estão aumentando, a gente está fazendo os blocos vazios em cima desses pontos altos, mas depois vamos começar a diminuir. Aqui, olha, após esse ponto alto, eu vou completar a sequência com 16 pontos altos. É só seguir fazendo ponto alto até esse último ponto aqui que dá a quantidade certinha, a menos que você tenha errado aí nas carreiras anteriores. Mas eu vou completar então a sequência com 16 pontos altos e mostro para você como ficou. Já estou completando a sequência com 16 pontos altos, mas como eu disse, é só fazer ponto alto até o último ponto alto antes do ponto pipoca. Olha, tem aqui a sequência com 16 pontos altos. Na direção do ponto pipoca, eu vou fazer bloco vazio, com 2 correntes, ponto alto em cima do próximo ponto. Na direção do bloco vazio, eu faço ponto pipoca. Uma corrente de espaço e vou trabalhar 5 pontos altos para formar esse ponto pipoca aqui também. Ficou assim, olha, 5 pontos altos, vou formar aqui o ponto pipoca. Faço uma corrente para finalizar o ponto, mais uma corrente para deixar de espaço e faço ponto alto em cima do próximo ponto alto. 2 correntes de espaço, vou pular o ponto pipoca, vou em cima do próximo ponto e vou completar a borda com mais 4 pontos altos. Fiz os 4 pontos, olha, e finalizei então a carreira de número 5. Ficou assim, olha, aqui no meio temos 3 pontos pipoca, já começando a formar o desenho. Aqui na lateral somente um ponto, tá? No início da carreira, outro aqui no final, na metade do desenho. Finalizei então carreira de número 5. Vou começar a carreira 6 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha e completar a borda fazendo mais 3 pontos altos. Se você começou com 53 correntes, é só você saltar essa parte aqui, né, dessa borda, e aí já começar ali na próxima sequência de ponto alto. Fiz aqui, olha, 4 pontos altos, então, contando com as correntes iniciais. Na direção desse bloco vazio, vou fazer ponto pipoca. Então, faço uma corrente e vou completar aqui o primeiro ponto pipoca. Fiz os 5 pontos altos e vou fazer o ponto pipoca, então, no avesso, pegando de trás para frente, e busco essa laçada que eu deixei sobrando para formar o ponto pipoca do outro lado. Faço 2 correntes e vou fazer ponto alto em cima do ponto alto antes do próximo ponto pipoca. Na direção desse ponto pipoca eu faço 2 correntes e faço ponto alto em cima do próximo ponto alto. Após o ponto alto, vou fazer ponto pipoca novamente, uma corrente e faço os 5 pontos altos.
Faço as duas correntes, olha, após esse ponto pipoca, e vou fazer ponto alto em cima do primeiro ponto alto aqui logo à frente. Ficou assim, então, a borda, olha. Agora eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto até completar uma sequência com 13 pontos, já contando com esse ponto, vão ficar sobrando aqui 3 pontos de base antes do próximo espaço. Vou completar essa sequência então e mostro para você como ficou. Já estou completando então a sequência com 13 pontos altos, olha, após o ponto pipoca. Vou fazer duas correntes, vou pular 2 pontos de base e vou fazer um ponto alto para formar um bloco vazio. Agora eu vou seguir intercalando do mesmo jeito. Ponto pipoca na direção do bloco vazio com duas correntes na direção do ponto pipoca. Como é só repetição, eu vou fazer até chegar nesse último espaço aqui com ponto pipoca, né? Teremos então 1, 2, 3, 4 pontos pipoca. E aí, olha, bloco vazio na direção dos 3 pontos também. Só repetição, vou fazer todos eles e mostro para você como ficou. Chegando aqui, olha, no final da sequência de ponto pipoca, como eu disse, fiz ponto pipoca na direção dos blocos vazios e fiz os blocos vazios na direção dos pontos pipoca. Após esse ponto alto aqui, olha, eu vou fazer bloco vazio novamente com duas correntes. Pulo 2 pontos de base, faço ponto alto e vou completar a sequência com 13 pontos altos, ou seja, vou seguir fazendo ponto alto até o último ponto para ficar com essa sequência de 13 pontos altos. Vou seguir fazendo aqui e mostro para você como ficou o resultado. Estou chegando então no final da sequência com 13 pontos altos, olha, ficou assim então, após o bloco vazio tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos. Na direção do bloco vazio, vou fazer ponto pipoca. Faço uma corrente, vou fazer os 5 pontos altos para completar o primeiro ponto pipoca. Fiz os 5 pontos altos, não se esqueça, tá, de sempre conferir a direção que estão os pontos pipoca para não fazer um ponto errado, né? O contrário, tem aqui os 5 pontos, vou pegar de trás para frente, os meus pontos pipoca estão aqui na parte de trás. Então, vou fazer esse ponto pipoca também no avesso, desse jeito. Faço duas correntes e vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto alto. Duas correntes de espaço para formar bloco vazio na direção do ponto pipoca, olha. Logo à frente tem o bloco vazio novamente, vou repetir o ponto pipoca com 5 pontos altos. Uma corrente e vou fazer os 5 pontos altos. Fiz os 5 pontos altos também do mesmo jeito, de trás para frente. E formo aqui então mais um ponto pipoca, olha. Faço as duas correntinhas após o ponto pipoca e vou completar a lateral com 4 pontos altos. Completei os 4 pontos altos, finalizando a carreira de número 6. E deixa eu mostrar aqui, olha. Na primeira sequência eu fiz 4 pontos altos, ponto pipoca, bloco vazio, 4 pontos altos e fiz sequência com 13 pontos altos. Aí eu intercalei bloco vazio, ponto pipoca. Bloco vazio, ponto pipoca, olha, segui intercalando. Terminou aqui com bloco vazio, em cima já dos pontos altos da carreira anterior. Fiz sequência com 13 pontos altos e a borda seguinte, ponto pipoca, bloco vazio, ponto pipoca e 4 pontos altos. Finalizei aqui então a carreira de número 6. Vou começar a carreira de número 7 fazendo duas correntes para dar altura do primeiro ponto alto. Vou virar o trabalho e completar essa borda fazendo mais 3 pontos altos em cima dos próximos pontos. Vou fazer bloco vazio na direção desse ponto pipoca com duas correntes e faço ponto alto em cima do próximo ponto alto. Na direção da alça de duas correntes eu faço uma corrente de espaço e vou fazer 5 pontos altos para formar o ponto pipoca. Fiz os 5 pontos altos, vou tirar a agulha da laçada e vou fazer o ponto pipoca pegando da frente, saindo no avesso da peça, olha. Vou fazer duas correntes, uma para finalizar o ponto pipoca, uma para deixar de espaço. E vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto.
Vou fazer 2 correntes de espaço para formar um bloco vazio em cima do próximo ponto pipoca. Faço ponto alto, então, em cima do próximo ponto alto. Ficou assim, olha. Bloco vazio, ponto pipoca e bloco vazio. Agora eu vou completar uma sequência com 10 pontos altos em cima dos próximos pontos e já contando com esse ponto. Vão ficar sobrando 3 pontos aqui antes do próximo espaço vazio. Vou fazer, então, sequência com 10 pontos altos. Já estou completando então, olha, sequência com 10 pontos altos. Vou fazer um bloco vazio na direção desses pontos que sobraram. Faço 2 correntes, pulo 2 pontos e faço ponto alto em cima do próximo ponto. Formei o bloco vazio e vou começar a intercalar. Na direção dos blocos vazios vou fazer ponto pipoca. Na direção dos pontos pipoca vou fazer bloco vazio. Vou fazer esse primeiro aqui, mas são todos iguais, tá? Então no espaço de 2 correntes eu vou fazer o ponto pipoca. Assim, olha, fiz os 5 pontos altos, vou fazer o ponto pipoca normalmente, faço as 2 correntes. Se o seu ponto for muito alongado, pode fazer só uma corrente aqui, viu? Vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto alto. Então, olha, fiz o ponto pipoca na direção do bloco vazio. Na direção do ponto pipoca, faço 2 correntes e faço ponto alto em cima do próximo ponto alto. E vou seguir intercalando assim até chegar aqui, olha, nesse último bloco, tá? Sempre do mesmo jeito. Na direção dos pontos pipoca eu vou fazer assim, bloco vazio. Já estou finalizando aqui o ponto pipoca no último bloco, olha, ficou então intercalado, olha, ponto pipoca em todos os blocos vazios, bloco na direção de todos os pontos pipoca. Para completar aqui, após finalizar, já tinha feito uma corrente, né? Faço mais uma, faço ponto alto em cima desse próximo ponto alto. Vou fazer 2 correntes para formar um bloco vazio, para formar esse contorno em cima, olha, pulo 2 pontos e faço o ponto alto, ficou assim. E agora eu vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até completar aqui um total de 10 pontos, vai chegar aqui exatamente na direção desse último ponto. Vou completar então, sequência com 10 pontos altos. Completando então, olha, sequência com 10 pontos altos, e vou intercalar aqui também nessa borda, fazendo bloco vazio na direção do ponto pipoca. Fiz 2 correntes e faço ponto alto. Ponto pipoca na direção dessa alça. Faço as 2 correntes, olha, e vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto alto. 2 correntes de espaço e vou pular aqui o ponto pipoca e vou fazer a borda com 4 pontos altos também. Finalizei aqui então, olha, com mais 4 pontos altos na borda, finalizei a carreira de número 7. Vou começar a carreira 8 fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho e agora, olha, eu vou começar a repetir essa borda. Pode ver que ela vem se repetindo desde a carreira 3, né? Um ponto pipoca, depois na carreira seguinte tem 2, na outra tem somente 1 e a gente só consegue medir isso sabendo a quantidade de alças. Temos 2 alças, então significa que teremos 2 pontos pipoca. Como é exatamente igual, as próximas carreiras eu vou fazer as 2 correntes, virar e já vou pular essa parte e começar aqui na lateral onde nós temos os pontos altos, tá? Essa aqui eu vou repetir mais uma vez para você entender certinho. E aí nas próximas eu já faço direto, mas se tiver dúvida é só rever o início das carreiras anteriores que é exatamente igual. Fiz as 2 correntes, virei o trabalho, vou completar a borda com 4 pontos altos. E na direção das alças eu vou fazer ponto pipoca. Isso aqui não vai mudar nunca, tá? Daqui até o final do tapete, a borda, sempre do mesmo jeito. O desenho do meio vai alterar entre aumentar e diminuir a quantidade de pontos pipoca e tal, né? Para formar o desenho. Mas essa borda aqui é exatamente igual em todo o tapete. Ou seja, só a primeira, né? A segunda carreira aqui. A primeira e a segunda é diferente. E lá no final, a penúltima e a última carreira também diferente. Fora isso, o restante aqui no miolo tudo igualzinho. Uma carreira tem um ponto pipoca e na outra tem 2. E aqui também tem que tomar o cuidado, olha, para fazer o ponto pipoca do lado certinho, né? Todos eles do mesmo lado. Vou seguir aqui, olha, com 2 correntes, vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto. 2 correntes para dar distância aqui para fazer o próximo bloco vazio. Uma corrente de espaço, vou fazer o próximo ponto pipoca também. 1, 2, 3,
4, 5. Vou introduzir a agulha sempre do mesmo lado que estão os outros pontos pipoca para nunca errar aqui a direção do ponto, tá? Faço aqui, olha, a finalização, 2 correntinhas e faço ponto alto em cima do primeiro ponto alto da sequência. Toda vez que eu virar agora o trabalho, então, eu vou deixar já nessa posição. Faço as 2 correntes, viro e faço ponto pipoca na direção dos blocos e bloco vazio na direção dos pontos pipoca até chegar na direção desse ponto, tá? Aqui, olha, agora eu vou fazer uma sequência com 7 pontos altos, tá? Fiz 10, né, na anterior. Contando com esse ponto aqui, vou completar um total de 7 pontos, olha. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos aqui. Nós estamos fazendo a carreira 8, tá? Ficou sobrando 3 pontos. Vou fazer 2 correntes de espaço e vou pular 2 pontos e fazer ponto alto, formando então um bloco vazio. Aqui a mesma história da carreira anterior. Vou fazer ponto pipoca na direção das alças e bloco vazio na direção dos pontos pipoca. Vou fazer os 2 primeiros, olha. Vou fazer 5 pontos altos no espaço de 2 correntes. Fiz os 5 pontos altos. Pego sempre na mesma direção que estão os outros pontos, ou seja, de trás para frente, para formar o ponto pipoca. Faço 2 correntes para finalizar, uma para finalizar e uma para deixar de espaço, e faço o ponto pipoca. Na direção dos pontos pipoca eu faço direto 2 correntes de espaço e faço ponto alto em cima do próximo ponto. Vou seguir intercalando assim, fazendo ponto pipoca nos vazios e alça na direção dos pontos pipoca até chegar nesse último espaço aqui. Aí eu mostro para você como ficou aqui o resultado no meu tapete para a gente seguir ainda na carreira 8. Já estou fazendo ponto pipoca no último bloco vazio. Aqui, olha, eu vou fazer o último ponto, então, dessa sequência que nós temos na metade aqui do desenho, né? Olha, eu vou fazer 2 correntes, vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto. Após esse ponto alto, vou fazer um bloco vazio para ficar de espaço aqui após o ponto pipoca. Vou pular 2 pontos de base, então, e faço o ponto alto. Ficou assim, olha. Na carreira de número 8, nós temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos pipoca aqui no meio do desenho, tá? Isso sem contar esses da borda aqui, somente no meio. E aí, após o ponto pipoca desse bloco vazio, eu fiz 2 correntes e fiz um bloco vazio pulando 2 pontos de base. Aqui eu vou completar a sequência com 7 pontos altos, mas dá certinho chegar aqui até o final dessa sequência que nós temos na carreira anterior. 3, 4, 5, 6, em cima do próximo ponto, 7 pontos altos. Agora eu vou intercalar novamente. Uma corrente de espaço, vou fazer o ponto pipoca no espaço de 2 correntes que eu tenho na carreira anterior. Vou fazer os 5 pontos altos. E vou fazer o ponto pipoca pegando de trás para frente, porque todos os pontos pipoca estão na parte de trás aqui do trabalho. Assim esse também fica do mesmo lado. Vou fazer 2 correntes aqui de espaço, né? Na verdade, uma para finalizar o ponto pipoca. E faço ponto alto em cima do próximo ponto. Na direção do ponto pipoca, vou fazer bloco vazio com 2 correntes. Ponto alto em cima do próximo ponto. Ficou assim. Uma corrente de espaço para começar a fazer o ponto pipoca nesse espaço vazio. Aqui também no final, sempre do mesmo jeito, a repetição até o final do tapete, né? Sempre intercalando desse jeito. O ponto pipoca no bloco vazio na direção do ponto pipoca que fizer na carreira anterior. Então, toda vez que chegar também vai ser repetitivo. Então, quando chegar aqui, olha, no final da sequência de ponto alto, eu vou dizer para você fazer a borda conforme as carreiras anteriores. Aí você vai saber intercalar, olha, quando tem 2 blocos, significa que faremos 2 pontos pipoca. Quando tem só um bloco vazio, significa que faremos somente um ponto pipoca, tá? Então, dá certo você tirar a dúvida até nas carreiras anteriores. Aqui, olha, eu vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto alto. E vou completar a borda fazendo ponto alto em cima de todos os pontos. E o último fica sempre na direção da segunda corrente das 2 que fizemos para começar a carreira anterior. Eu desmanchei aqui esse último ponto porque eu errei. E aí estou refazendo aqui, olha, o último ponto alto, então, na carreira de número 8.
Vou começar a carreira de número 9 fazendo 2 correntes, vou virar o trabalho e vou fazer a borda, né? Vou só intercalar até chegar então aqui na sequência de ponto alto. Completei aqui, olha, a borda, então eu fiz ponto pipoca na direção do bloco vazio, na direção dos pontos pipoca eu fiz os blocos vazios conforme eu expliquei na carreira anterior. Agora, olha, após esse ponto alto eu vou completar uma sequência com 4 pontos altos, já contando com esse ponto, então faço só mais 3. 2, 3. Contando com o ponto que eu já tinha feito para formar o bloco vazio, tenho bloco com 4 pontos altos e ficaram sobrando 3 pontos. Vou fazer 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos e faço ponto alto em cima do próximo. Ficou assim. Agora eu vou seguir intercalando aqui nesses pontos também do mesmo jeito. Ponto pipoca nos blocos vazios, bloco vazio na direção dos pontos pipoca, tá? Como é tudo igual às carreiras anteriores, eu vou fazer aqui até chegar nesse último bloco vazio e aí mostro para você a quantidade de pontos pipoca que nós temos então nessa sequência aqui do meio. Já estou fazendo o último ponto pipoca dessa sequência aqui do meio, olha, no último bloco vazio, vou completar esse ponto pipoca finalizando ele aqui, prendendo todos os pontos, vou fazer uma corrente para finalizar o ponto, mais uma corrente para deixar de espaço e faço ponto alto em cima do próximo ponto. Então, olha, após a borda aqui com 4 pontos altos, né, sem contar a lateral aqui, eu fiz o bloco com 4 pontos altos, depois eu fiz um total de 7 pontos pipoca. Após esse ponto alto aqui, eu vou fazer um bloco vazio com 2 correntes, pulo 2 pontos e faço ponto alto para formar o bloco vazio. E contando com esse ponto, eu vou completar uma sequência com 4 pontos altos, olha, fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos. 2, 3, 4 pontos altos. Então, tenho sequência com 4 pontos altos após o bloco vazio. Nessa lateral, eu vou intercalar exatamente igual à primeira. Na direção do ponto pipoca, eu faço 2 correntes e faço ponto alto em cima do ponto alto para formar o bloco vazio. Na direção do bloco vazio, eu vou fazer ponto pipoca, uma corrente e vou fazer os 5 pontos altos para formar o ponto pipoca. Vou finalizar o ponto pipoca também do mesmo lado, né, para ficar tudo igualzinho desse lado aqui. Faço 2 correntes, faço ponto alto em cima do próximo ponto alto. Após esse ponto alto, vou fazer 2 correntes para formar o bloco vazio na direção do ponto pipoca e vou completar a lateral fazendo mais 4 pontos altos, que assim eu finalizo a carreira de número 9 também, olha só. Ponto alto em cima de cada um dos pontos, ponto alto na segunda corrente para formar aqui então os 4 pontos altos, finalizei aqui então a carreira de número 9. Mas eu estou finalizando também a primeira parte do passo a passo e o link para você continuar fazendo o seu trabalho eu deixei na descrição desse vídeo. Eu espero você então na próxima parte do passo a passo. Um forte abraço!